A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os queridos e amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra de Deus. Este momento tão especial, que Deus possa falar ao seu coração. Desejo a você uma boa noite, um bom dia, momentos maravilhosos na presença de Deus. Soberano e excelso Deus, aqui estamos, Pai, mais uma vez para meditarmos na palavra. Deus querido, para tomarmos posse daquilo que o Senhor tem revelado para nós, tem mostrado através da Tua palavra. Pedimos que o Senhor derrame bênção toda especial sobre cada família que está neste momento aí reunida, a receber a Tua santa palavra. Aqueles que estão, meu Deus, atentos e desejosos de serem trabalhados, ó Deus, por Ti, através da Tua santa palavra, nos colocamos à Tua disposição, Pai, e assim nos abençoa. Deus querido, que a Tua palavra venha abençoar cada vida, em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para passarmos aí um tema interessante para você, falar sobre algo que eu gosto muito, me sinto muito bem em falar: família. A promessa de um lar feliz. É o que eu quero falar para você, baseado na palavra. A promessa de um lar feliz. Quero pegar aqui como base duas passagens. Deuteronômio, capítulo de número 11, do versículo 18 a 21. Você pode pegar aí a sua Bíblia, ou marcar, e depois você lê de uma forma bem calma. Deuteronômio, capítulo 11, do versículo 18 a 21, e depois Efésios, capítulo 6, de 1 a 4. Em Deuteronômio, capítulo 11, de 18 a 21, a palavra vai dizer assim: pondo, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Ensina-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias do céu sobre a terra. Então vamos agora para Efésios 6, do versículo 1 até o versículo de número 4, diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Tem um tema bastante interessante, baseado aqui nesse tema principal. Eu quero dividir aqui esse estudo em 3 pontos. O primeiro, um lar feliz como promessa de Deus. Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para cada um de nós. E o desejo de Deus é que nós possamos viver em um lar feliz e abençoado por Deus. Isso não quer dizer que não tenha problema não, mas a felicidade vai superar todas as adversidades e dificuldades se nós atentarmos para o que nós iremos observar nesta noite, palavra de Deus. Então, o primeiro ponto é um lar feliz como promessa de Deus. Segundo ponto, como obter um lar feliz. Aí nós vamos ver como é que se consegue, né, gerar, como é que se consegue conquistar um lar feliz na presença do Senhor. O terceiro ponto, bênçãos que acompanham um lar feliz, certo? Então, um lar feliz como promessa de Deus. Estamos aí vivendo uma época de pandemia, de quarentena, de isolamento. Já estamos aí, graças a Deus, voltando devagarzinho à normalidade, mas é um período onde as famílias estão mais juntas.
E eu acredito que isso tem ajudado muito para aqueles que desejam se aproximar mais, se amar mais, se dedicar mais um ao outro, aos filhos. São oportunidades que nós temos. Então, mesmo num momento tão difícil para a humanidade, mas tem o seu lado que você pode transformar em bem para a sua vida, quando você aproveita esse tempo para dialogar mais, para brincar com seus filhos, para amar mais a sua esposa, para conviver mais, né? E também tem um problema, o perigo, né, que a gente tem visto aí nas notícias, que tem também por causa das pessoas estarem tão próximas, muitos têm chegado até a se divorciarem, se separarem por causa das dificuldades. E eu quero conversar com você um pouco sobre esse assunto, né? Então, o lar não é apenas, irmãos, um lugar em que a família habita, mas um ambiente de aconchego. Tem que ser um ambiente gostoso, de aconchego, descanso, onde você pode aproveitar para descansar, ter paz. Tem que ser um lugar de paz, de alegria, de segurança, né, com a presença providente e protetora de Deus, que é fundamental na vida de um lar, né? A presença de Deus dentro do nosso lar. Muitos vivem sobre o mesmo teto, mas felizmente as relações estão despedaçadas. A convivência já não é pacífica, né? Quantos estão nessa situação? E aquele espaço deixa de ser um lar para se transformar num campo de guerra, num campo de batalha, certo? E isso não é bom, né? Então, um lar, ele tem que ser abençoado. Esse é o desejo de Deus. Tem que ser apresentado ao Senhor em oração, para que assim todas essas dificuldades possam cair por terra e a bênção de Deus possa estar presente na vida deste lar. Mas muitos estão nessa situação, pessoas que estão em pé de guerra. Então, nós temos à disposição, irmãos, certo? A palavra de Deus, para que possamos a cada dia, através dela, cuidar da nossa casa, cuidar do nosso lar. E eu quero convidar você a atentar para essa palavra, né? Então, se estamos dispostos, toda a família, a cumprir o que ensina a Bíblia, temos de Deus a promessa de um lar feliz. Então, se você está disposto, eu não sei como está a sua casa, como está o seu lar, como estão os seus relacionamentos, né, com seus familiares, com esposa, com esposo, com filhos, né, com vizinhos, com parentes, mas principalmente o ambiente do lar. Não sei como está, mas eu quero te dizer que nós temos uma palavra à nossa disposição para um bem-estar bem maior da família. Se você estiver disposto, toma posse desta palavra e com certeza você vai transformar no seu lar. Se já é feliz, se tornará mais feliz ainda. Se não, você pode mudar a situação, você pode conquistar paz, harmonia e bênção para a sua casa, para o seu lar. Então, lar feliz como promessa de Deus. Então, Deus prometeu estar presente na vida do casal, na vida da família. Foi Ele que instituiu a família. Então, ao criar a primeira família, Deus constituiu nos limites do jardim do Éden e seu espaço de habitação, o lar em que os primeiros cônjuges viveriam um para o outro, teriam filhos e juntos desfrutariam de tudo quanto Deus lhe preparara, era um lugar de bênçãos, né, que cumpriria as verdadeiras funções do lar, como descrito na introdução que nós falamos aqui, né, que o propósito é paz, amor, tranquilidade, descanso, convivência saudável. É isso aqui o propósito de Deus, que aquele casal tivesse no jardim do Éden que Deus criou ali para eles. Esse foi e continua sendo o propósito de Deus para a família, certo?
esses desígnios foram frustrados por aquele primeiro casal ter dado ouvidos à voz maliciosa, enganadora da serpente, ao invés de obedecer a Deus. Então veja o que a desobediência gera no lar. Já começou lá no Jardim do Éden, quando Satanás utiliza-se daquela serpente, vai tentar a mulher e acaba gerando ali aquele desconforto, e o homem foi expulso do Jardim do Éden, daquele ambiente tão agradável. Mesmo assim, Deus não o abandonou, e Deus até hoje continua cuidando de cada família. Esse propósito, Deus não abandonou. Ele tem propósito para a sua família, Ele tem propósito para cada família da terra, e a palavra de Deus ainda está viva, e se você tomar ela para si, colocar em prática, pode crer, teu lar é fonte de bênção. A tua casa é uma tenda aonde Deus habita, né? No lugar onde você mora é o lugar de paz, de harmonia, se assim você obedecer à voz de Deus. No entanto, Adão e Eva desobedeceram e começou a situação difícil ali, através daquele casal. Então enfrentaram consequências gravíssimas para todos, em razão da incredulidade, da inveja, da porfia e do ódio serem também agora característica da raça humana. Então veja aí, o pecado entrou no mundo através de Adão, gerou a queda, a separação de Deus, e agora o homem caído, distanciado de Deus. Com isso veio muita complicação para toda a raça humana, para muitas famílias. Mas temos a palavra de Deus a nosso favor. Então, lá constituído por Deus, foi Deus que constituiu lá. Foi Deus que criou e formou aquele primeiro casal, aquela primeira família, e deu ordem para que eles crescessem, se multiplicassem e fossem abençoados, né? Então, lá como promessa de Deus, embora o pecado tenha trazido essas desastrosas consequências sobre a família, a promessa de um lar feliz continua sendo o propósito de Deus para o homem enquanto estiver aqui na terra. Embora o pecado tenha entrado no mundo, muitas pessoas estão aí passando por situações difíceis, complicadas, mas Deus continua prometendo para o homem a bênção, para o lar, a bênção para a família. Em Provérbios 3:33 diz assim: a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. A maldição do Senhor, ela vai permanecer na casa do perverso, na casa daquele que alimenta a maldade, que acaricia o pecado e a maldade. Mas a morada do justo ele abençoa. Justo é aquele que é justificado pela palavra, pela fé em Jesus, recebe a palavra, e pela palavra ele é justificado através do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. O Senhor nos justificou pela sua dor, pelo seu sangue, ele nos conquistou para Deus. Então, quando Deus habita em uma casa, quando Jesus é o centro desse lar, tem os problemas, mas todos são vencidos de uma forma inteligente e sábia, e essa família continua desfrutando das promessas de Deus. Então o Salmo 128 vai falar claramente, vai desenhar para você uma família feliz. O homem que teme a Deus, a mulher em volta da mesa, os filhos como planta de oliveira, né? E ali, irmãos, Deus habitando ali naquela casa e sendo uma bênção, a manifestação de Deus naquela casa. Salmo 128 depois você pode conferir, né? Então, olha, Deus quer que os casais tenham vida harmoniosa. Esse é o desejo de Deus, que amem um ao outro, pois foram criados para o amor mútuo. Em Gênesis 2 e o versículo 24 vai dizer um versículo muito usado quando a gente ministra casamento, né? Quando diz o seguinte: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher e tornam-se uma só carne. Então essa é a vontade de Deus, que o homem saia da casa do seu pai, da sua mãe,
e possa chegar o momento da vida que todo jovem deseja, constituir uma família, saia para formar um lar, onde ele vai habitar com o seu companheiro, com a sua companheira, né? Onde ele vai estar ali com a sua companheira, ela vai estar com o seu companheiro, e vão construir o seu lar, a sua casa, na presença de Deus. Então façam do seu lar um centro de adoração ao Senhor, em que os filhos cresçam num ambiente verdadeiramente cristão. Não é só dizer que é cristão, nós temos que ter reuniões, irmãos, nós temos que ter conversas sobre Deus, nós temos que pensar sobre a nossa vida espiritual e passar para os nossos filhos aquilo que é fundamental. Tem muitos pais que não ligam para isso, quando os filhos chegam à adolescência ou à juventude, que não querem mais saber de igreja, não querem mais saber da palavra de Deus, muitos ficam se perguntando por quê. Na verdade, não zelaram, não colocaram, certo, na vida dos filhos, não procuraram transformar o seu lar num ambiente de paz, através da presença de Deus, da palavra. Esse ideal é visto no modelo de casa que Deus ordenou às famílias de Israel. Em Deuteronômio, capítulo 22, versículo de número 8, diz assim: quando edificares uma casa nova, olha como é interessante a ordem, palavra de Deus para o povo de Israel. Far-lhe-ás no terraço um parapeito. Se alguém de algum modo cair dela, certo? Vai ter ali um parapeito para aparar aquela pessoa, certo? Então, assim, o cuidado de Deus, para que o homem, quando construísse uma casa, olhasse para tudo aquilo que era necessário para cuidar da sua família, né? Já visando que poderia acontecer, né? Alguma coisa que poderia gerar a morte, a destruição, derramamento de sangue. Então, ela deveria dispor de um parapeito no terraço para evitar a queda e, consequentemente, a morte de alguém, como falei. Era uma medida preventiva, né, com o propósito de resguardar a vida das pessoas que estivessem na casa. Esta rica lição aponta para a função do lar em seu papel social. Olha como é importante. Em seu papel social, moral e espiritual. É o cuidado, é você ser prudente, é você se prevenir, é você já ir gerando nos seus filhos um caráter cristão, para que quando ele cresça, ele também tenha esse desejo de constituir um lar abençoado, igual seu pai e a sua mãe zelou por ele. Ele vai querer também zelar pelos seus filhos. Vendo o seu pai zelando pela esposa, pela sua mãe, ele vai querer tratar a mulher dele assim como seu pai e a sua mãe tratavam ao outro. É isso, esse é o desejo de Deus, né? Então, olha, isso implica que a boa formação de qualquer pessoa em todos os aspectos começa em lares bem estruturados na palavra de Deus e que tenham parapeitos, né? Como aqui é forma de você se prevenir, de você se proteger, certo? Bem construídos. Então é você construir o seu lar de uma forma que tem proteção, né? Dentro de uma visão de Deus, de uma proteção de Deus. Provérbios capítulo 24, versículo de número 3. Olha o que diz a palavra. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Então, construir um lar tem que ter sabedoria, né? Tem que ter a palavra de Deus, tem que ter a sabedoria do céu. E a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Então, meu irmão, minha querida, meu amado, eu não sei o que você pode estar passando nesse momento, possa estar passando, mas a promessa de Deus é essa, é um lar protegido, é você construir um lar abençoado, e Deus vai cuidar de você se você assim tomar o cuidado de agradar a Deus, de implantar na vida dos seus
a verdade de Deus, a palavra do Senhor, não somente ouvinte da palavra, mas devemos ser praticantes dessa palavra. Uma palavra que aborda, ela vai, irmão, abordar todas as áreas de nossa vida, ela vai nos ajudar em todas as áreas de nossa vida. Nós não podemos deixar de observar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, com sabedoria, a gente vai edificar o nosso lar, a nossa casa. E com muita inteligência, você vai firmar. O inimigo vai tentar destruir a sua casa, o seu lar, os seus relacionamentos, mas você está tão firme em Deus que nada vai abalar a sua fé, que ninguém vai separar você da sua esposa, que ninguém vai tirar você do seu marido, que ninguém vai tirar os seus filhos da presença de Deus e muito menos colocar contra, contra você, ou destruir, desestruturar esse ambiente tão gostoso que Deus tem prometido para você, que Deus tem prometido para cada um de nós, né? Mas é uma questão de nós observarmos a palavra, e por isso que eu estou compartilhando com você esta palavra, porque é maravilhoso ter um lar na presença do Senhor, ter um lar onde Deus habita, onde você tem paz. Então, é muito interessante nós observarmos esta palavra. Segundo ponto, como obter um lar feliz? Um lar feliz é promessa de Deus. Deus promete que o teu lar será um lar abençoado, que a tua casa será abençoada. Claro que nós temos que obedecer e temer a Deus. Mas como é que eu vou obter? Porque tem muitos irmãos que se dizem cristãos, mas não é diferente não. O lar está em campo de guerra. O lar está em campo de batalha. Mas não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o inimigo seja repreendido. É que o mal caia por terra. É que a sua casa seja uma casa de paz. Que na sua casa tenha um altar de adoração, de louvor, de gratidão a Deus. Tudo começa em Deus. Se deixarmos Deus fora dos nossos planos, projetos, família, nada vai bem. Então, se você sonha em casar, deseja constituir um lar, jovem, seja você homem ou mulher, coloca Deus no centro da sua vida, apresenta esse projeto a Deus. Ele tem promessa de um lar feliz para você. Mas como obter um lar feliz? Primeiro, pelo apreço e obediência à palavra de Deus. Guarde isso. Pelo apreço e obediência à palavra de Deus. Segundo, pela prática dos princípios da palavra de Deus. Então, se nós quisermos obter um lar feliz, nós vamos ter um apreço e vamos ter uma obediência a esta palavra. Esses parapeitos, que nós mencionamos aqui, através da palavra de Deus, lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 8, são construídos mediante o apego à palavra. Essa prevenção. Você vai se prevenir contra os males. E vai ser uma construção mediante o apego à palavra. Se apega à palavra de Deus. Não seja só um ouvinte, ou participante de culto, ouvinte de pregações. Mas viva a palavra, desfrute da verdade de Deus. E você verá que na sua casa, a igreja viva começa dentro da sua casa. Você já começa a cultuar e adorar a Deus dentro do seu lar, com os seus. Então a palavra, ela deve estar firmemente plantada no coração e na alma dos componentes da família. É do pai, é da mãe, é dos filhos, certo? No versículo de número 18, dessa passagem que a gente leu, portanto, pois,
estas minhas palavras no vosso coração. Olha, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Certo? Então ela deve estar firmemente plantada no coração, na alma dos componentes da família. A Bíblia deve ser ensinada no lar e nele prevalecer. Certo? Prevalecer a palavra no seu lar, na sua casa, nos seus sonhos, nos seus desejos, que a palavra de Deus esteja presente. E aí, se você for ler aí o versículo 19 e 20, você vai ainda compreender melhor, né? Pela prática dos princípios da palavra de Deus. Além de você, para obter um lar, você ter o apreço, né? O zelo pela palavra e a obediência à palavra, você vai praticar os princípios dessa verdade que a Bíblia é sagrada. Então, olha, a promessa de um lar feliz passa não só pelo ensino, mas também pela prática dos princípios da palavra de Deus. Além de você receber o ensinamento da palavra, você vai praticar, porque todos são tentados, irmãos. Quem não é tentado? Qual é o santo nessa terra que nunca foi tentado? Tentado para abandonar a fé, tentado muitas vezes para cair e fazer a vontade da carne, tentado muitas vezes pelos desejos carnais, pelo diabo, pelo mundo, pelas vontades que muitas vezes querem dominar a mente, e ali vai amarrando a alma, vai tirando a visão espiritual, e muitas vezes o homem já não consegue mais ver a mulher como via antes, a mulher não consegue mais ver o marido como via antes, porque está faltando a prática, você exercitar a palavra de Deus na sua vida. Não é só receber, não é só ouvir, mas é praticar os princípios da palavra de Deus no seio da família, na vida do homem, do sacerdote do lar, da sacerdotisa do lar e dos filhos. Então, Tiago vai falar sobre isso, em Tiago 1, versículo 22 a 26, depois você pode conferir. A deterioração que hoje atinge muitas famílias cristãs decorre basicamente da não observância dessa prescrição, que é a palavra. O mundo cada vez mais dominado pelo maligno exerce tão forte pressão contra os valores familiares, consoantes a Bíblia Sagrada, que só famílias com raízes aprofundadas na palavra e dependentes do Espírito Santo resistem os ventos da relativização e do rebaixamento moral que ocorre em toda parte, em todos os sentidos, como sinal do fim dos tempos. Só uma família enraizada na palavra, só uma família alicerçada na palavra vai conseguir resistir todos os ataques do diabo, né, que está deteriorando as famílias, desestruturando e querendo desmanchar aquilo que Deus criou, que é a família, projeto de Deus, homem, mulher e filhos, para a glória do nome do Senhor. Mas só, irmãos, enraizado na palavra, você vai conseguir resistir, certo? Os ventos, né, dessa palavra, todo mundo diz, não, tudo é muito relativo, né? E vai rebaixando a moral das pessoas e tirando a convicção e os princípios de Deus. Mas aí, aquele lá está enraizado na palavra. Tem uma coisa, irmão, você sabia que quanto mais a árvore ela balança, quanto mais o vento balança ela, mais as raízes vão se aprofundando na terra? Então assim também somos nós. Mesmo que você seja atacado e o vento venha, mas você está firme nessas verdades, na palavra, você vai criando raízes.
E nós temos que criar raízes, né, na palavra, em Deus, aonde o Senhor nos plantou, para quando o vento vier, somente te fará mais forte. As raízes vão crescendo e isso vai fazer com que o teu lar, a tua fé, a tua casa vença através da fé, né, todos os ventos contrários, e você estará enraizado na verdade que é a palavra de Deus. Amém? Então, olha, somente assim você vai resistir todo mal. Então, porque tudo isso é sinal do fim dos tempos. Em 1 João capítulo 4, versículo de número 3, você vai ver, irmãos, né? Confirmando aqui essa verdade. E a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos vai esfriar, certo? Então, não deixe o amor esfriar pela a sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelo seu lar, mas lute por aquilo que Deus te deu. Amém? Porque você tem a palavra, você tem essa oportunidade de ler a Bíblia, de ouvir a palavra, de praticar a palavra de Deus. Quais são alguns desses princípios, para muitos já ultrapassados, que a Bíblia ensina e que trazem felicidades ao lar? Quais são os princípios bíblicos que vai trazer felicidade ao lar? Para muitos é ultrapassado, viu, irmãos? Tem muitas pessoas aí que criticam, você não pode muitas vezes falar aquilo que é certo porque diz que é errado, mas nós temos princípios de Deus e não vamos deixar de lutar, de nos balizar por Ele, né? De colocar eles em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, e nos basearmos pelas verdades e princípios da palavra de Deus, jamais. Então, quais são esses princípios, né, que vai, mesmo para o mundo seja ultrapassado, mas que vai gerar um lar, uma casa, uma família feliz e abençoada na presença de Deus? Vejamos aqui o que a Bíblia fala para nós, certo? Então, olha, evitar o jugo desigual. Você pode ver isso aí lá em 2 Coríntios 6, versículo 14 a 16. Pense bem, o jugo desigual. Os dois têm que ter um só pensamento, um propósito. Amém? De servir e adorar e bendizer a Deus Todo-Poderoso. Se torna bem mais fácil para você construir um lar feliz e abençoado. Então, é princípio de Deus. Segundo, manter a fidelidade mútua. Essa fidelidade mútua, um amando o outro, um respeitando o outro, né? E sendo fiel ao outro. E assim essa troca de fidelidade vai gerando confiança e o lar vai sendo abençoado. É princípio de Deus, certo? Manter o respeito entre os cônjuges. Eu sempre falo sobre isso, né? Que é uma palavra que gera, que vai gerar assim a construção de uma casa abençoada, de um relacionamento abençoado, de uma amizade abençoada. É o respeito. Essa palavra respeito, uma atitude nobre, que quando se tem uns pelos outros, isso vai gerar paz, felicidade e harmonia. Isso não pode faltar no meio de um casal, dentro de um lar. Você pode conferir isso aí, certo? A questão que nós estamos falando aqui, do respeito, em 1 Coríntios 7, de 1 a 5. Viver o mútuo companheirismo, Gênesis 2, 18. O mútuo companheirismo. Você responder a sua esposa, ela é tua companheira, ela tem sido companheira toda a sua vida, toda a sua história. Ela tem estado com você, ela tem estado ao seu lado. Que isso seja mútuo, né? Que o homem também responda para a mulher, sendo o companheiro dela, e assim sucessivamente. Isso é princípio de Deus. Desfrutar de afeto recíproco, Eclesiastes 9, 9. Né? Ter aquele afeto, aquele carinho um ao outro, né? Nunca acaba isso, irmão, nunca pode acabar. Ainda que a idade chegue, mas tem que haver esse carinho, esse amor. Isso vai gerando, né, irmãos, uma amizade tão grande, porque a nossa vida de casal é assim. A gente tem a esposa
E para ter um lar feliz, a questão não é só o sexo, irmãos. Não é só aquele ambiente, né, onde cheio de amor, né, vontade carnal, onde a gente muitas vezes ali satisfaz o desejo da nossa carne, do nosso corpo. Claro que isso é muito bom, que Deus colocou na vida do homem, que é o sexo, para gerar e você satisfazer o seu prazer, mas vai muito além do que isso, a felicidade entre um casal, entre um lar, dentro de um lar. É o companheirismo, é o respeito, porque a idade vai chegando e daqui a pouco, mesmo que estão já bem velhinhos, mas tem aquela amizade, aquele respeito, aquele carinho um pelo outro. Talvez as vontades carnais já vão cessando aí, na medida que a velhice e a idade vai chegando, mas sempre haverá aquela união, porque a Bíblia diz que se tornam uma só carne, né? Acabam se tornando um só na presença de Deus. É uma coisa maravilhosa, isso é muito bonito, isso é muito gratificante quando você vê o casal, irmão, já de idade, mas ali um cuidando do outro, um respeitando o outro, exatamente porque ao longo das suas vidas eles foram aplicando todos esses princípios de Deus e geraram um lar abençoado. Os filhos talvez já saíram do ninho, já foram formar suas casas, os seus lares, mas ficou ali aquele casal desfrutando do amor e da amizade, né? Manter o respeito entre os cônjuges, viver o mútuo companheirismo, desfrutar de afeto recíproco, né? Proteger a família, né? Proteger, guardar, lutar pela família. Não desista da sua família, meu irmão. Não desista, foi Deus quem te deu. Eu sei que tem muitos que estão passando situações difíceis na vida, mas você é responsável pela sua casa. Você, minha irmã, é responsável pelo seu lar. Não desista desse presente tão maravilhoso que Deus te deu, de você constituir um lar, uma casa, gerar filhos. Não desista, a vida passa rápido, né? A vida passa muito rápido. Desfrute, aproveite cada momento com seus filhos, com a sua mulher, com o seu marido, irmão, com seus filhos, com netos. Que coisa maravilhosa é a gente, irmãos, abraçar os nossos netos, cheirar e sentir o carinho deles por a gente, né? Então defenda, cuide da sua família, educar e tratar os filhos com respeito. Trate os seus filhos com respeito, honre os seus filhos, assim como Deus tem nos honrado. Nós não merecemos nada de Deus, mas Deus nos trata como filhos, não como escravo. E como filho, Ele cuida de nós. Ele não deixa faltar o pão, não deixa faltar o calçado. Foi assim que Ele tratou com Israel. 40 anos no deserto, nem a sandália dos pés se desgastaram. E assim Deus está fazendo com você. Deus tem te honrado, Deus tem te abençoado. Olha que família linda que Deus te deu, que porta aberta que Deus abriu para você, que bênção. Ainda que talvez você diga: pastor, mas eu tenho passado tanta dificuldade, né? Mas, irmão, a maior riqueza é a família. Talvez você esteja passando uma situação de escassez do pão, uma dificuldade, mas eu tenho certeza que quando você olha para dentro da sua casa e vê os seus filhos, você diz: Senhor, muito obrigado, porque é o maior tesouro que eu tenho. Vale muito mais do que carro, vale muito mais do que casa bonita, vale muito mais do que roupa bonita. É você ter a tranquilidade, a paz e ver os seus filhos felizes na presença do Senhor. Desculpa. Aleluia. Educar e tratar os filhos com respeito. Você vai ver isso aí em Deuteronômio 11:19, Efésios 4, versículo 6. Os filhos devem obedecer aos pais no Senhor. Aí eles vão obedecer. Na medida que os pais aplicarem os princípios da palavra, eles terão prazer de obedecer, porque você vai colher aquilo que você planta. Praticar a palavra, certo? De Deus e viver os seus princípios para a vida em família é o caminho para termos um lar feliz. Praticar a palavra e viver os princípios, aleluia, para a vida familiar.
Viu, irmãos? É o caminho para um lar feliz. Então, certo? Tenha apreço, zele, ame a palavra de Deus, obedeça a palavra, aplica a palavra. E você vai ver que coisa maravilhosa é a presença de Deus na sua casa, no seu lar. Louvado seja o nome do Senhor. Malaquias 2, versículo 14, eu acho muito maravilhoso esse versículo, e eu deixei aqui, separei para me passar aqui para você. Olha, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti, certo? E a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Olha o que o profeta, Deus usa o profeta, ele vai dizer aqui, que Deus é testemunha, né, da aliança entre você e a mulher da tua mocidade. Lembra do dia que você pegou aquela mulher bonita, cheirosa, bem ajeitada, bem formosa, né, bem jovem? Saiba de uma coisa, Deus é testemunha dessa aliança que você fez com essa mulher. Pode crer nisso, certo? A mulher da tua juventude, a mulher da tua mocidade. E muitos têm sido desleais a esse relacionamento. Porque talvez a mulher já teve vários filhos, já não é aquela formosa que você conquistou, que você atraiu para você quando muito jovem. E hoje, pelas lutas da vida, talvez seja uma mulher sofrida, uma mulher que tem lutado muito para ajudar a cuidar da casa, dos filhos. E a Bíblia diz que Deus é testemunha dessa união, dessa aliança. Então não despreze, continue a amar. Da mesma forma é a mulher com o marido, certo? Então temos que usar todos os princípios da palavra de Deus. É uma troca, viu, irmãos? É uma troca. Não é só um. Para o casal, para a família ser abençoada, é uma troca, é uma entrega. Terceiro ponto. Então, como o crente pode obter um lar feliz, tendo apego à palavra, certo? De Deus e os princípios bíblicos, né? Então, alguns princípios que trazem a felicidade no lar. Evitar o julgo desigual, manter a fidelidade mútua, manter o respeito e assim outros que nós falamos aqui. E terceiro e último ponto. Bênçãos que acompanham um lar feliz. Quais são as bênçãos que acompanham um lar feliz? A bênção da longevidade, de uma vida longa. O que acontece quando um lar é feliz e abençoado? As pessoas vivem mais, certo? Vivem mais. A bênção da terceira idade realizada. Olha que maravilha. E terceira, a bênção para as próximas gerações. Olha, um lar feliz, como gera coisa boa na vida da família. A bênção da longevidade. A longevidade é uma das bênçãos que acompanham a promessa de um lar feliz. E a Bíblia assegura isso como resultado da obediência aos pais, viu? Qualificada como o primeiro mandamento com promessa, tal qual aparece reiteradamente em Deuteronômio 4, versículo 9. A Bíblia diz que a promessa, né, a promessa de longevidade, ela vem para os filhos quando eles obedecem aos seus pais. Olha que maravilha. Quando você obedece a pai e mãe, você tem vida longa. Então olha que bênção maravilhosa. Como vale a pena nós sermos obedientes aos nossos pais. Então você pode conferir isso aí em Deuteronômio 4, 9, 10, capítulo 10, versículo 6, certo? Então olha, muitas vidas acabam sendo ceifadas na flor da idade em virtude da desobediência ou de os pais não terem sido capazes de plantar no coração de seus filhos a semente da palavra de Deus. Lembremos de que os filhos são nossos melhores investimentos. Provérbios 20, versículo de número 7. Olha o que diz a palavra. O justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Muitos
Pais têm perdido os filhos por falta de educarem na santa disciplina bíblica, na palavra de Deus. Então nós somos responsáveis para gerar um lar feliz e abençoado quando nós colocamos a palavra de Deus em prática e ensinamos também para os nossos filhos. A bênção, então lembremos de que os filhos são os nossos melhores investimentos. Quantas pessoas que investem tanto, irmãos, em tantas coisas, esquece da casa, esquece do lar, esquece dos filhos e depois choram, desesperam porque perderam o respeito dos filhos e o amor dos filhos, porque não soube semear uma boa semente e zelar por aquilo que Deus deu, que são investimentos maravilhosos, nossos filhos. A bênção da terceira idade, outra bendita bênção que acompanha um lar feliz, é a pessoa chegar realizada à avançada idade. Já pensou? Boas escolhas na juventude repercutem por toda a vida, bem como as más escolhas. Pensa bem, ore a Deus quando você for decidir se casar, construir um lar, um relacionamento. Porque, irmão, se você tomar uma decisão certa, você terá uma vida feliz e abençoada. Mas muitos irmãos tomam a decisão errada e passam o resto da vida vivendo dentro da vontade permissiva de Deus. Não era aquela vontade soberana de Deus para aquela situação. Mas Deus permite, não abandona. Mas o homem passa a vida todinha desfrutando e colhendo de uma consequência de uma decisão muitas vezes errada que ele tomou na vida, né? Então, boas escolhas na juventude vai repercutir uma vida abençoada e muitas vezes um lar abençoado. É o princípio da semeadura, de você semear, que é bom para colher coisas maravilhosas. Uma velhice frustrada é geralmente fruto de má semeadura na época áurea da vida. Por outro lado, uma velhice feliz com os filhos bem encaminhados e, sobretudo, salvos e servindo a Deus, resulta de decisões maduras em tempos oportunos. Quantas pessoas aí sozinhas, abandonadas, porque não souberam criar os filhos, não houve aquela semeadura boa para que hoje colhesse aí filhos abençoados que pudessem cuidar, zelar e cuidar do seu pai, da sua mãezinha na sua velhice. Então, por isso, irmão, que um lar feliz, também a terceira idade é abençoada. Pessoas, mesmo na terceira idade, se sente realizada, porque plantou, construiu um lar, filhos abençoados, e hoje está colhendo daquilo os frutos que plantou, certo? Em Gálatas 6,7 vai dizer: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também vai ceifar. Tem tanta gente reclamando, né, irmãos, dos filhos, mas como era seu relacionamento com seus filhos? Né? Como que você se relaciona com seus filhos? Às vezes o filho tem um sonho, um desejo, e o pai, irmão, é só... Ele não levanta a autoestima do filho, ele não ajuda o filho a construir. Às vezes é uma pessoa, irmãos, ali muito descrente, não acredita no potencial do filho, da filha. E aí, irmãos, muitas vezes o filho ali vai gerando uma frustração e ele queria tanto contar com o pai naquele sonho, naquele projeto, e nós temos que ser assim com os nossos filhos, certo? Que às vezes nós temos que dizer: meu filho, não é assim, vai com calma. Mas, irmão, nós vamos ter que ajudar os nossos filhos nos seus sonhos, nos seus desejos, e vai dar certo. E quando dá certo, quem é que vai colher? Somos nós. Quando chegamos à velhice, filhos abençoados, né? Talvez, quando eu digo abençoado, não quer dizer filhos ricos, com dinheiro, né? Não estou falando da forma material, mas eu digo filhos abençoados, que foi bem cuidados, que hoje sabe cuidar de você com amor, palavras de amor e de carinho, que confortam a sua alma, porque eles tiveram isso, a confiança e a dedicação do pai, quando ainda na sua juventude, certo? A bênção para as próximas gerações. Certo? Então a bênção de um lar feliz acompanha até mesmo as gerações seguintes. A melhor herança legada aos que virão depois de nós, até que Jesus venha, não são primeiramente as riquezas materiais, como acabei de falar, mas o exemplo de fidelidade a Deus, à família,
segundo os padrões bíblicos e a nossa invicta fé no Senhor Jesus. Que maravilha! O que mais a nossa igreja e a nossa vizinhança precisa, sabe de que é, irmãos? É de famílias que pratiquem o cristianismo bíblico e que demonstrem em sua comunidade o modelo de lar que o Senhor almeja para todos. Coisa maravilhosa. Você morar, né? Você ter vizinhos que você diga assim, olha, cristão, tem testemunho de vida, é bênção, amém? Então, para finalizar, veja bem, podemos fazer, como vimos nesse estudo, certo? Um lar feliz é possível, segundo a promessa da palavra de Deus. Uma família abençoada e feliz, mesmo em meio às turbulências da vida moderna. Podemos fazer do lugar em que habitamos, presta atenção aqui, com a ajuda de Deus, um abrigo de paz contra as tempestades que nos cercam, onde pais e filhos possam dar-se as mãos numa vida de permanente celebração da glória de Deus e alcancem por fim uma velhice feliz, vitoriosa, como veremos, certo? Como nós veremos se assim nós praticarmos a palavra de Deus. Mas vamos ver isso acontecer conosco. Estamos caminhando aí. Então vamos dar as mãos aos nossos filhos, cuidar das nossas casas, implantar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus pela fé e deixar que as raízes cresçam, que elas possam se fincar. Amém? Mesmo que o vento venha a tempestade, mas a tua casa, o teu lar será feliz e abençoado. Amém? As consequências são de frutos maravilhosos que você vai, aleluia, conquistar, que você vai colher por causa da nossa obediência à palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Esse é o meu desejo para cada lar, para cada família. Um lar, uma casa, uma família abençoada em nome de Jesus. Lembre-se, Deus, família, igreja, uma aliança que funciona em nome de Jesus. A paz do Senhor.